Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eduardo e vou dar continuidade àqueles tutoriais que eu fiz para quem quer fazer bolão do Brasileirão, para ter fórmulas, né, que facilitem bastante. Então eu já mostrei nos 3 vídeos anteriores como que eu faço as minhas regras de pontuação, as fórmulas para pontuar automático, para classificar automático, para colorir automático também. Então, por exemplo, eu tiro os números aqui, já some a pontuação, some o colorido também. E já muda aqui a classificação, a gente vem no classificar e ele arruma direitinho. Isso tudo aqui eu já mostrei, então já é o suficiente para quem quer fazer uma tabela de bolão do Brasileirão. Já, mais uma vez, adianto que não sou nenhum perito em Excel, fiz o suficiente para conseguir fazer essas planilhas aqui. Eu vou mostrar agora nesse vídeo os gráficos que eu faço, porque cada rodada que passa, além de mandar os resultados da rodada e além de mandar o da próxima, os palpites para a próxima, também mando a pontuação, obviamente, e eu faço 3 gráficos diferentes. Tenho o gráfico esse aqui que é das posições, né? Então aqui seria cada rodada. Aliás, nesse eixo vertical é a posição de cada participante e no horizontal é a rodada. Aqui não está aparecendo, mas vai aparecer depois a rodada e aqui cada participante que tem. Na verdade eu vou criar esse gráfico aqui nessa planilha e daí vai ser mais fácil de entender. Antes de criar o gráfico, então, uma coisa, eu criei essa tabela aqui, que é da onde ele vai puxar a pontuação, da onde ele vai puxar os valores que eu preciso. Então, por exemplo, vou tirar aqui, depois eu mostro direitinho. O que é? Essa tabela tem cada rodada, eu fiz 10 rodadas, né? Eu criei 10 rodadas aqui, e os membros aqui dentro de cada célula, a posição de cada um em cada rodada. Então, por exemplo, vamos lá no gráfico. Eu criei essa planilha gráfico para mostrar direitinho como é que é. A gente vem no inserir, e aí eu uso esse gráfico aqui de linhas, pode ser esse primeiro aqui, e eu vou dentro do quadrado esse, eu vou do retângulo, eu vou no botão direito e venho em selecionar dados. Da onde eu vou tirar os dados? Eu venho agora naquela planilha onde eu criei a tabela e seleciono então exatamente isso aqui, ó, que pega tudo o que eu preciso para fazer o gráfico. Então já vai ficar certinho, cada participante vai ficar na legenda, não vai ficar dentro do gráfico. O eixo horizontal é cada rodada. E o eixo vertical, vocês vão ver agora, ele vai ser a posição de cada um na rodada. Bom, agora, antes de mais nada, tem várias maneiras de criar, de montar o gráfico, mudar cor, mudar borda, um monte de coisa. Mas assim, ó, eu vou fazer da maneira como eu gosto. Eu vou tirar o título, eu não deixo o título, quem quiser pode deixar. O eixo vertical eu venho no botão direito aqui, vamos formatar eixo. Aí então, eu vou deixar o mínimo o 1, que é? É o eixo vertical. Seria a posição 1 e o máximo é a posição 5. São 5 participantes. A unidade aqui está em 0,1, 0,2, vamos botar a unidade a 1. É isso que eu preciso também. Aí já fica aqui, ó, do 1 ao 5. Só que assim, eu gosto de deixar o primeiro lugar, ele vai ficar lá em cima. Não vou deixar o primeiro lugar embaixo, ele sempre fica em cima na tabela. É só a gente descer um pouquinho mais aqui e em valores em ordem inversa. Agora ficou certinho. Na rodada 1, o primeiro lugar é o fulano, o segundo é tal. E aqui vai ser criada também uma legenda. Pronto. Já está a legenda aqui que ele puxou daquela tabelinha lá que eu tinha criado antes. Então, vamos ver como funciona. Eu vou primeiro fazer 2 rodadas, porque na primeira rodada não vai aparecer nada. Tem alguns tipos de gráfico, né, que a gente bota só uma rodada, ele aparece um ponto. Por exemplo, se o A é o primeiro da rodada, ele vai aparecer um ponto aqui. Nesse tipo de gráfico aqui não aparece nada. Não achei aquele outro, também não procurei muito. Mas o gráfico mesmo que é interessante é quando já tem pelo menos 2 para a gente poder ver se ele piorou, melhorou e tal. O que eu vou fazer então? Eu vou botar aqui na classificação a posição de cada um. Eu vou puxar aqui dessa tabela. Eu faço assim, ó, tá? Como não sou perito, eu pego aqui,
jogo para cá, copio valores, aí pego as posições aqui, copio valores também. Eu podia botar 1, 2, 3, 4, 5, mas até dá para ver que nesse caso não é, né? É 1, 2, 2, 4, 5. Ok, o primeiro aqui é o B. Só que como na minha tabela de classificação está em ordem alfabética, eu vou deixar em ordem alfabética também, para ficar mais fácil para copiar e colar. A gente pega aqui, seleciona todas as linhas, deixa a de cima também, pega a de cima também, e vem classificar de A a Z. Então já está em ordem alfabética. O que me interessa é isso aqui, que está na ordem certa agora, conforme esta tabela aqui. Agora vamos colar valores. Pronto. O A e o C estão em segundo, o B está em primeiro, o D em quinto, o E em quarto. É isso que está acontecendo aqui. O A e o C em segundo, ó, o D em quinto, o E em quarto. Então, por enquanto ainda não aparece nada, como eu falei. Vamos botar agora a segunda rodada. Então, a segunda rodada vamos inventar aqui uns placares, então. Vamos botar qualquer coisa aqui, eu não pensei nisso. Estou criando agora na hora aqui. Pronto. Ok, aí ele já me dá a pontuação de todos eles. Já joga lá para a tabela de classificação. Está fora da ordem, mas é só mandar classificar, já fica certinho. Então, agora tá 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos copiar agora aqui essa ordem aqui dos membros. Colar aqui o valor. As posições são 1, 2, 3, 4, 5 mesmo, não precisa copiar e colar. E agora a gente vem aqui para arrumar na ordem alfabética. É que assim, aqui são só 5, dá para fazer na mão mesmo tudo, tá? Só que quando tu tem 30 membros, ou quase 30, é bem mais chato de fazer isso. Então, mais fácil dessa maneira. Agora, só copiar aqui. E antes eu tinha que fazer, quando eu não sabia muito essas fórmulas, né? E vamos na planilha. Então, na rodada 2 ficou assim agora. Copiei valores. Ficou dessa maneira agora a rodada 2. Lá no gráfico a gente vê, ó, na rodada 1, o B era o primeiro. Na rodada 2 ele já está em terceiro. O A e o C que estavam juntos aqui, o A pulou para primeiro na rodada 2 e o C na rodada 2 caiu lá para quarto. O D continuou em quinto e o E de quarto subiu para segundo. Tá? Isso aqui então dá para fazer, a gente faz em cada rodada, termina uma rodada, vem aqui a classificação de novo. Vamos criar qualquer coisa aqui para ver como é que fica a tabela. 1, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 5, 1. Opa. Pronto. Criei várias posições aí, então em cada rodada. Vamos ver como ficou o gráfico. Automaticamente ele já muda. Tá? Ele está bem esquisito, mas é isso aí. Claro que isso aqui pode ser meio difícil de ver, então a gente pode colorir. O que eu tenho, o outro, esse aqui eu fiz um fundo, fica mais fácil de ver. Eu criei linhas de grade também. Isso aí é só ir mexendo ali, a gente descobre muita coisa que dá para fazer. Dá para aumentar ele para ficar mais fácil para ver, ou trocar as linhas também, trocar modo de ver as linhas. Então, por exemplo, o dele estava em quinto na primeira rodada, na segunda ele continuou em quinto, depois ele pulou para terceiro. Então, a melhor posição dele foi segundo, e depois ele conseguiu chegar em primeiro na rodada 9. Isso é interessante de emendar, cada rodada eu pelo menos faço isso, eu mando esse gráfico das posições então para o pessoal. Então esse é um dos gráficos que eu mando. O outro, o segundo dos 3 que eu mando, é o gráfico de pontos, ele vai ficar mais ou menos assim. Tá? O que é esse gráfico? Eu quis fazer só para a gente ter uma ideia da distância que cada um está do outro. Só para a gente ver, esse aqui está longe, tá? Porque a gente vê quem está em primeiro, quem está em segundo, mas às vezes a distância é bem longa, bem grande. Então, por exemplo, esse aqui está em primeiro e esse está em segundo, opa, ele está em segundo, está perto, mas às vezes não está. Às vezes no gráfico de pontos esse aqui está lá longe e esse está lá atrás. É interessante para ver também. Como eu faço esse gráfico? Eu criei aqui. Então aqui eu uso para classificação do gráfico do primeiro que eu fiz e esse é do gráfico de pontos. Eu criei essa, vamos dizer, não é uma tabela, né? Essas fórmulas eu faço aqui. O que eu faço aqui?
Eu botei as posições invertidas, isso depois porque no gráfico vai ficar dessa maneira. Ele vai puxar, eu vou precisar botar assim para puxar como eu quero ele. As posições invertidas, os membros e os pontos. Mas, o que eu faço? Eu não boto simplesmente o número e a letra. Eu venho aqui e eu crio fórmulas também. Eu fiz o que? Igual, vamos dizer o quinto, igual a este aqui. Só que esse aqui é uma fórmula também. Por quê? Porque às vezes pode dar empate, como estava no caso da primeira rodada. O A e o C estavam em segundo, juntos. Então, eu não posso botar simplesmente 5, 4, 3, 2, 1. Porque às vezes vai mudar, vai ficar 5, 4, 2, 2, 1. Como estava antes. Então, eu fiz fórmula. Eu faço igual aquele lá, só que eu boto o cifrãozinho aqui no 8. Tá? Só para mostrar como é que é. Vou reproduzir aqui embaixo. Então, igual a isso aqui com o cifrão no 8. Para ele não trocar de linha. Por quê? Porque acontece, aqui vai trocando, né? Vai trocando as linhas. E aqui eu não quero que troque, vai manter sempre, vai puxar do mesmo lugar. Mesma coisa com os outros. Então aqui também, igual ao 4. Aí também tem cifrão e assim por diante, tá? Assim que foi feito cada um. Pode ver. B7, B6, B5, B4. Bem simples. Mesma coisa aqui, a pontuação C8, C7, C6, C5, C4, ou seja, vai puxar, desculpa, a pontuação não, os membros, né? Os membros puxa então da coluna dos membros e a mesma coisa aqui eu vou puxar a pontuação também. Esse aqui vem lá da coluna H, ou seja, da coluna da pontuação. Então é o H8, H7, H6, H5, H4, cada um com um cifrãozinho ali na linha para não acontecer de trocar também quando trocar a classificação. Senão esse aqui vai lá para, digamos, vai lá para primeiro, aí ele não vai puxar mais aliás, esse aqui, né? Isto. Esse aqui. Se ele subir lá para primeiro, ele não vai mais puxar daquela linha ali, ele vai acompanhar ele e vai subir também. Eu quero que ele puxe sempre o quinto colocado. Então é só criar isso aqui, cada vez que mudar a pontuação lá já vai mudar automático aqui. Então esse gráfico eu não vou precisar mexer nisso aqui, o que eu vou mexer é nele mesmo, porque eu vou ter que às vezes ir trocando só os números inicial e final. Eu vou explicar, eu vou mostrar direitinho como é que é. A gente vem então numa outra planilha, inserir aí esse gráfico de blocos aqui, eu faço, cada um pode fazer como quiser, sugestão, tá? Eu faço desse jeito aqui, que são blocos horizontais. E aí eu venho o botão direito, selecionar dados, vou lá naquela aquela planilha lá que eu criei que tem as fórmulas, eu só seleciono aqui e dou um OK. Ele ainda não vai ficar como eu quero, vocês vão ver. Ah não, nesse caso ficou, é no outro que não vai ficar. Olha o que aconteceu. Ele já está na ordem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, certinho, a pontuação de cada um, só que é a mesma coisa do outro gráfico, cada um arruma da maneira como quer. Eu quero que fique de 1 em 1, ele está contando os pontos aqui, 5, 10, 15 e 20 pontos, eu quero de 1 em 1. Então, eu vou formatar o eixo horizontal. Ele tem um mínimo 0, máximo de 20, já vamos ver direitinho quanto eu vou fazer. A unidade principal, então, não é 5, eu quero que seja 1. Só isso já muda aqui, ó. Agora eu vejo que o D tem 6 pontos, o A tem 13 pontos e por aí vai. Então eu posso mexer no eixo, eu posso tirar os números aqui, eu posso deixar só as letras aqui também, tanto faz, né? Aqui eu fiz numa outra versão do Excel, ele puxou dessa maneira, ficou, o primeiro é o C, o segundo é o E, o terceiro é o B e por aí vai também. Se tivesse o A e o C juntos, vou mostrar aqui como é que vai ficar. Vamos tirar essa classificação aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos agora classificar do jeito certo. Ele já puxou conforme estava lá. Ó, 1, 2, 2, 4, 5. Então o A e o C vão ficar juntos. Ó, vou mostrar isso aqui também. Qual é a pontuação que tem? O mínimo é 4 e o máximo é 10. Vamos lá para o gráfico de pontos. A gente arruma aqui. Formatar eixo. O que eu faço? Eu gosto de botar um antes e um depois para visualização. O mínimo é 4, eu vou botar 3.
o máximo é 10, eu vou botar 11. E aí eu acho melhor para visualização. Só fechar aqui. Já foi, ó. Porque daí eu consigo ver melhor. Se eu deixasse 4, o mínimo, ele ia ficar sumido. Ele não ia aparecer nada. Então eu deixo 3 para poder aparecer aqui. O A e o C estão juntos. Desculpa, o A e o C estão juntos em segundo. A mesma pontuação, 8 pontos, né? O E e o D tem a mesma pontuação, 4, só que aí a posição, a gente vê então no outro gráfico, a gente vê que a posição dos dois, do E e o D, é o quarto e o quinto. Né? Esse aqui, como eu falei, o gráfico de pontos é só para a gente ter uma ideia da distância que está de cada um. Então pode ter a mesma pontuação e não está na mesma posição. Nesse caso tá. Vamos criar também aqui, vamos botar de novo os resultados aqui, qualquer um. E aí eu vou mostrar o que acontece agora. Vamos lá para a pontuação, classificar, já alterou. E já alterou aqui também. Vamos lá para o gráfico de pontos, vamos ver primeiro aqui. O mínimo é 7, o máximo é 16. Olha como é que ficou. Tá ruim de ver, né? Então isso que pelo menos que eu faço, eu venho em cada rodada, eu só formato o eixo. O mínimo é 7, eu boto 6. O máximo é 16, eu boto 17. Vai ficar fácil de visualizar também. Ó, aí eu consigo ver todos os membros, a distância, ó, do quinto para o quarto, tá bem mais longe agora. Do primeiro para o segundo está um ponto só. Isso aí também eu posso ir arrumando a gente pode ir arrumando o tamanho do gráfico. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Né, do 7 até o 16. Esse aqui eu não mexi, eu posso mexer aqui também. Esse é o que eu criei agora. Mas vai ficar a mesma coisa do outro. O outro é só a diferença. A diferença é só aqueles detalhezinhos pequenos mesmo, né? Só contorno, preenchimento, essas coisas, tá? O gráfico de pontos, então, é esse. Isso é uma recomendação minha, se alguém quiser uma sugestão, né? O gráfico aquele da posição de cada um em cada rodada. O gráfico de pontos na rodada só que ele tá. E o outro gráfico que eu faço, eu chamo de histórico de pontos, que é como se fosse uma mescla dos dois. É a distância que está da pontuação de cada um em cada rodada. Então, por exemplo, eu tenho aqui só da rodada 1 até a rodada 4, aqui os pontos de cada um, e na legenda vai aparecer cada membro do bolão. Aqui tinham vários, né, como pode ver no outro que eu fiz. Isso aqui é tudo, cada um desses era um membro. E aqui a distância, aqui a quantidade de pontos. Então nesse gráfico a gente consegue ver a posição de cada um e a distância que um está do outro, isto em cada rodada. A gente faz da mesma maneira, a gente vem aqui, por exemplo, eu criei aqui, ó, desculpa, eu criei uma outra planilha, são outras planilhas, essa para usar no gráfico histórico de pontos. Então eu fiz 3 aqui para mostrar como é de 1 a 10. Eu fiz 3 porque para não ficar muito juntas, não ficar muito estreito. Porque como nesse caso até são menos participantes, não tem problema. Mas no outro, que eram quase 30, ficava muito pequeno, muito estreito, ficava muito emaranhado, assim, ficava muito misturado, a gente não conseguia ver direito. Então eu queria, se eu aumentasse muito o gráfico, ele ia ficar muito grande. Então eu preferi dividir ele em vários. Então a cada 3 rodadas dava um gráfico. A cada 4 rodadas, desculpa. Então aqui, eu criei essas 3 tabelas aqui, já que são 10 rodadas, então do 1 ao 4, do 4 ao 7, do 7 ao 10. Eu repito aqui para a gente poder pegar o último, para a gente ter o ponto de partida aqui igual ao final do último, para a gente poder visualizar melhor. Então nesse caso aqui, como vai ser igual, eu copio este aqui, vai ser igual aquele ali. Sem mistério nenhum, a gente faz o mesmo para os outros. Mesma coisa aqui, a gente faz este igual a este. Sem mistério nenhum. Ok. O que eu vou botar aqui então? Eu vou botar... Vamos primeiro criar o gráfico aqui. Então eu venho aqui em inserir. Eu venho no mesmo tipo daquele primeiro gráfico que eu fiz. Nesse caso eu vou fazer só a primeira tabela, aquela, só do 1 ao 4. Então, eu venho selecionar dados, na classificação 3 eu venho só aqui. Ó. Tudo que eu preciso é isso aqui. Aquela outra tabela vai ficar para um outro gráfico. Nesse caso, ó, eu acho que eu vou ter que alternar entre linha e coluna. Por quê? Vamos ver como ele ficou.
Ó, o que ele fez aqui? Ele botou os membros aqui. Eu não quero. Eu quero que eles fiquem na legenda. A legenda ficou o quê? Ficou 1, 2, 3 e 4. Ao contrário, ele botou aqui a pontuação e aqui ele botou as rodadas. Eu quero que as rodadas fiquem aqui e os membros aqui. Então, nesse caso, basta eu vir aqui e selecionar dados. Já está selecionado, eu venho alternar entre linha e coluna. Ok, agora está como eu quero. Os membros vão estar aqui. Aqui cada rodada e a pontuação de cada rodada. Aqui também eu vou fazer... Cada rodada, pelo menos nas primeiras 4 rodadas, eu venho aqui e vou arrumando os limites mínimo e máximo também. Então, a primeira rodada o máximo foi 10, eu vou botar 11. E a unidade é de 1 em 1. O mínimo eu vou botar 0. Aliás, o mínimo eu vou deixar 1. Pronto, de 1 a 11. Na verdade, bom, não puxou nada ainda porque ainda não tem nenhum valor lá. Na verdade, o mínimo não precisa ser 1 nesse caso aqui, porque o mínimo aqui é 7. Não, essa não é a primeira rodada, essa já é a segunda. Então, a primeira rodada... Vou fazer assim, vai ficar mais fácil para depois eu botar de volta aqui. Eu vou copiar, colar nessa aqui, vou colar os valores aqui. Não vai dar certo. Vou colar lá fora, senão ele vai mexer. Eu não quero que mexa na classificação agora. Eu vou colar aqui, ele não vai mexer em nada agora. Então, vamos tirar esse daqui. Vamos recortar. E vamos colar aqui fora. Ok. Às vezes demora um pouco mesmo. Eu acho que tem a ver com a macro até. Bom, eu fiz isso para manter só a primeira rodada, só os pontos da primeira rodada. Ele está demorando um pouco. Agora deu certo. Eu fiz isso então para manter a pontuação da primeira rodada. Então a única pontuação que está contando... Ele está contando aqui também. Então vamos tirar. Ele manteve. Ah, claro que sim, ele copiou daqui. Vamos tirar daqui então. Pronto, já não tem mais pontuação nenhuma. Só ficou aquela mesmo da primeira rodada. Isto aí. Vamos lá então. Vamos para classificação 3. Como eu falei, como é pouca gente, é fácil da gente botar um por um. Mas quando forem muitos, aí já vai ser mais complicado também. Então, nesse caso aqui, deixa só dar uma conferidinha aqui. Eu vou puxar daqui. Então, vou botar o participante e os pontos de cada um. Eu venho aqui, então, copiar. ABCD. Colo os valores. A posição. Colar o valor e o ponto também, que é o ponto que eu quero que apareça lá. Nesse caso a posição não precisa até, agora que eu estou lembrando, é só o ponto mesmo. Isto aí. Agora a gente arruma aqui também em ordem alfabética para ficar conforme a ordem da minha tabela que eu vou precisar. Eu copio, vou lá na classificação 3 e eu colo aqui. Os valores, está pronto. Também não vai aparecer nada ainda lá no gráfico, né? Não apareceu nada ainda porque eu tenho que primeiro fazer a segunda rodada. Então agora vamos fazer a segunda rodada. Eu vou pegar aqueles valores que eu tinha. Vamos botar na terceira ali. Vamos botar, faz de conta que é a segunda, porque agora eu tirei e mexi lá na outra. Não, mas dá para fazer. Vamos botar na segunda rodada aqui. Ok. É só a gente copiar essas fórmulas aqui para lá. Aí já vai puxar certinho, né? Pronto, já temos a segunda rodada, já temos a pontuação da segunda rodada. Vamos classificar.
mudou alguma coisa. Então vamos lá, agora a gente copia os membros daqui, botamos aqui só os valores. E os pontos também copiamos e botamos aqui os pontos também. Só os valores também. Agora vamos botar na ordem que eu quero que fique para a tabela que vai puxar para o gráfico. Essa é a ordem dos pontos. Isso aqui não é posição, é pontos, que vai definir a posição depois. Então a gente vem na rodada 2, ele ficou desta maneira aqui. Agora já dá para ter uma ideia do gráfico aqui. Opa, esse aqui, ó, o que aconteceu? Ele, da primeira para a segunda rodada, a pontuação de cada um. O que aconteceu aqui? Ó? Não está aparecendo. Isso é o que eu falei que a gente vai ter que mexer em cada rodada. Então, o mínimo que tem é o 4. E o máximo... O mínimo que tem é o 4 da rodada anterior, exatamente. Quando ele pega as 4 primeiras rodadas, eu tenho que ver o mínimo das 4 e o máximo das 4 também. O máximo é o 16. A gente vê aqui, o máximo é 16, então eu vou botar como 17. O mínimo é o 4 e o máximo é o 16. Vamos lá então, a gente vem no formatar eixo. O mínimo é o 4, eu vou botar 3, o máximo é o 16, eu vou botar 17. E aí vai ficar mais fácil de ver. Como eu falei, dá para aumentar, diminuir, ficar mais conforme quantidade de participantes e tal. Aqui dá para ver então. Na rodada 2 o mínimo foi 7, mas como esse gráfico pega as 4 primeiras rodadas, eu preciso ver o mínimo e o máximo das 4. Então aqui já deu para ter uma ideia. Se aqui a gente vê a variação das posições, aqui a gente vê a variação das pontuações. Ou seja, obviamente também as posições. Como é que esse pulou para segundo? Ele fez bem mais ponto do que esse aqui de uma rodada para outra. E por aí vai. Aí faz a mesma coisa nas outras rodadas aqui. Vamos botar aqui um 15. Aqui manteve 16, aqui 18, aqui 19, aqui caiu para 14. Inverteu lá. Inverteu uns jogos lá e perdeu ponto. Caiu para 14. Vamos ver como é que fica lá o gráfico. Ó, já mudou também. Então, agora a gente vê qual é o máximo lá. Opa. O máximo é o 19. No mínimo eu não vou mexer, que era o 4. O máximo é 19, eu vou então botar como 20. Então o trabalho que eu tenho, pessoal, é este aí. Esse é o trabalho que eu tenho. Isso aí. Então em cada rodada, ó, o D ele estava em último, junto com o E, pelo menos na pontuação, mas se não me engano ele era o último sim, na posição. Continua em último, ganhou alguns pontos, mas os outros ganharam bem mais. De repente ele ganhou muito mais pontos do que todos os outros e passou para a primeira. Tá? Assim que funciona então cada um. E depois é só ir criando o das outras rodadas também. Bom pessoal, é isso aí. Os tutoriais que eu tinha para passar para vocês era isso aí. Quem quiser aproveitar alguma coisa, aproveita desses 4 vídeos. Se tiver alguma dúvida também, se tiver alguma sugestão, quiser me ajudar em várias coisas dessas que eu não sei direito como faz, pode então botar um comentário que eu vou ficar agradecido. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.